Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo explicativo. Hoje eu vou falar sobre a campanha Novembro Azul, como ela surgiu, por que ela é importante, né, e o que é o câncer de próstata, né? Então vamos começar pelo básico, né? Eu sou o Marcelo, eu sou médico cirurgião e urologista. Eu vou explicar então basicamente por que temos uma campanha dedicada à saúde do homem, que é realizada no mês de novembro, né? O Novembro Azul é um mês que é muito falado isso sobre câncer de próstata, né? E como começou tudo isso? Na verdade, a campanha Novembro Azul ela é derivada de uma campanha que tinha um outro nome, né? Que chamava Movember, né? Começou em 2003 na Austrália, né? Algum grupo de amigos se reuniu e começou a levantar fundos filantrópicos, né, para levantar dinheiro para a campanha de câncer de próstata, e com isso eles deixaram o bigode crescer. E isso era basicamente uma campanha, né, que fazia um contraponto já à campanha que já existia, né, do Outubro Rosa para o câncer de mama, tentar trazer um pouco de conscientização para o universo masculino, né. E essa campanha ganhou muita força, né, ganhou muita aderência, porque a gente sabe historicamente, por alguma série de motivos, que às vezes os homens não se cuidam tanto quanto as mulheres, né? Não tem um médico de referência, não fazem os exames de rotina, às vezes não se preocupam em fazer coisas no sentido preventivo, né? Que nem, por exemplo, a mulher faz anualmente, ou de 2 em 2 anos, o Papa Nicolau, né, determinada idade. O homem às vezes não tinha essa cultura. Então, essa campanha ganhou muita força, foi para os Estados Unidos, e como o dia da próstata, o Dia Internacional da Próstata, era dia 17 de novembro, acabou ficando associado o Movember, né? O Mustache November, ou o bigode no novembro, né? Acabou surgindo essa campanha neste mês em particular. E daí tomou a cor azul, né, que remetia ao universo masculino, em contraponto ao Outubro Rosa, e daí que surgiu o Novembro Azul, né? O Novembro Azul chegou mais ou menos no Brasil em 2008, né, respaldado pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, que é uma das sociedades que todos os urologistas seguem as condutas, né? Nós urologistas seguimos as recomendações não só da Sociedade Brasileira, mas também da Associação Americana de Urologia e a Associação Europeia de Urologia, que são pilares importantes na nossa condução dos casos, né? E veio através de uma campanha de divulgação justamente para isso. É uma campanha que o objetivo principal é o quê? Aumentar a conscientização, né? O objetivo da campanha não é fazer algum tipo de tratamento, direcionar a busca para qualquer pessoa, não. Acima de tudo, na verdade, a campanha é aumentar a conscientização sobre saúde masculina, né? E um dos pontos importantes disso é o câncer de próstata, né? Por quê? Porque é uma doença extremamente prevalente no universo masculino, né? 1 a cada 9 pacientes, uma certa idade, vai fazer o diagnóstico de próstata, né? De câncer de próstata. É o câncer mais diagnosticado no homem, né? Só perde para o de pele não melanoma, que é muito comum, fator solar, né? Então, mas é o câncer que tem repercussão clínica importante, que é o mais comum nos homens, né? Todos os cânceres que vão ser diagnosticados no homem, 1 em cada 3 é câncer de próstata. Então vocês veem a relevância e a quantidade de gente que vai fazer esse diagnóstico, né? Todo câncer de próstata se trata igual? Não, pelo contrário, né? O tratamento tem que ser individualizado. Por isso que não adianta eu sair pedindo um PSA para todo mundo sem ter um histórico familiar, sem saber alguns outros fatores de risco que eu vou comentar na sequência. Então isso é importante saber. Nada se faz igual na medicina, tá? A gente tem que ver exatamente o que o paciente está tratando. Então não é para sair pedindo e tomar contas a partir de PSA só, né? Que eu vou falar o que é o PSA, a gente acaba citando muito como urologista, mas eu vou explicar, sem a gente conversar com o paciente, tá? Então acho que basicamente já conversei um pouquinho sobre o que é a campanha do Novembro Azul, né? Como ela surgiu lá em 2003 na Austrália, 2008 no Brasil, sobre o que ela trata, né? E qual que é a importância, né? E a gente falou um pouco que a campanha acaba sendo sobre conscientização, mas um dos pontos mais reforçados é sobre o câncer de próstata pela quantidade de gente que vai fazer esse diagnóstico e pela preocupação que traz, né? A gente sabe que, então, esses dados, de novo, 1 a cada 9, das estatísticas recentes de 2019, que foram publicadas agora em 2020, vão fazer o diagnóstico de câncer de próstata na vida, né? Então a gente tem que fazer uma divulgação, né, em saúde e informar essas pessoas quais são os métodos, as ferramentas que a gente usa para fazer o diagnóstico, né, dessa doença e como a gente pode tratar, né, que não é o fim do mundo também um diagnóstico desse, tá? A gente vai falar o que é o câncer de próstata. Na verdade, o câncer de próstata é a célula lá da próstata, que é um órgão que fica abaixo da bexiga e ajuda a produzir o líquido que sai no ejaculado, né? Ela acaba se duplicando de uma maneira muito rápida, né? Ao invés de ela deixar uma célula exatamente igual a ela, como se fosse um xerox, né?
a máquina de Xerox acaba quebrando e travando na copiadora. Então, acaba saindo cópia toda hora, né? E isso começa a aumentar de uma maneira desenfreada. É uma copiadora, uma impressora que travou com folha saindo, tá? Então, as células começam a crescer. Claro, cada câncer tem a sua taxa de crescimento, mas o câncer de próstata começa a crescer, é bem devagarzinho mesmo, né? Por isso que a gente tem tempo para fazer o diagnóstico e por isso que a gente vai acompanhando através de alguns exames que se correlacionam com isso, né? Mas ela trava num crescimento desenfreado, que o corpo não consegue mais brecar. Isso é um câncer, né? Tem diferentes lugares de órgãos que podem ter câncer. O câncer de próstata é exatamente o mesmo processo na região da próstata, com a célula da próstata, né? Então, isso é um fator de preocupação. E o que a gente faz como urologista? Por que vocês vão ouvir tanto no Novembro Azul, e a gente vai reforçar isso, sobre o PSA? O PSA, tá, é um que a gente chama de proteína específica, um antígeno específico prostático, né, uma proteína que é produzida pela célula da próstata. E somente por ela na maior quantidade dos casos, né? Então, a gente consegue fazer uma correlação entre a suspeita do câncer quando o PSA começa a se desenfrear, né? Quando começa a crescer um paciente que às vezes tinha um PSA normal. Daí a gente tem níveis e estudos muito grandes que nos respaldaram com valores que a gente pode se preocupar como urologista, né, como cirurgião urologista, em fazer o diagnóstico ou motivar uma investigação adicional, tá? Então isso é o câncer, isso é o PSA, né? E outra coisa que é muito falada é sobre o toque, né? Sobre o toque retal, que também é o diagnóstico ajuda no câncer de próstata, né? Por que a gente fala do toque? A gente tem na região da próstata, eu até pego essa aqui, eu gosto de mostrar para meus pacientes, a próstata ela fica embaixo da bexiga, né? Só que ela fica muito próxima do reto, né? Então se você com o dedo sentir algum tipo de nodulação ou de uma consistência diferente na parte da próstata, a gente consegue por vezes fazer o diagnóstico de uma maneira bem precoce, para a gente conseguir tratar sem a doença se espalhar. Então, o PSA é uma ferramenta importante e o toque retal também é uma ferramenta importante, né? Então, são duas coisas que a gente acaba usando para fazer o diagnóstico, né? Muitos pacientes falam, doutor, não quero fazer o toque retal, é um exame desconfortável. A gente entende, é um exame desconfortável sim, né? Mas a gente encara no sentido que é um desconforto transitório para um benefício duradouro, tá? Por mais desconfortável que seja e que mexa às vezes com tabus sociais, culturais do universo masculino, né? É um exame que pode sim salvar vidas, né? Porque alguns, e a gente tem estatística para isso também, às vezes 18% dos cânceres, ou seja, 1 em cada 5, começou já a ser percebido no toque, mas sem elevar significativamente o PSA. Tá? Então a gente consegue com isso às vezes flagrar uma pequena quantidade de tumores que ia demorar até o PSA se elevar. Por isso que a gente faz os dois juntos, os dois exames em paralelo, né? Não um exatamente igual no mesmo momento do outro, porque o toque pode levar transitoriamente o PSA, né? Assim como o ciclismo, equitação, procedimentos urológicos, passar uma sondinha no canal da urina, né? Então a gente faz os dois para dar mais informações na investigação adicional quando a gente tem uma suspeita inicial de câncer de próstata, tá bom? Então, bom, basicamente o que eu já falei, o que é Novembro Azul, o que é câncer de próstata, alguns métodos que a gente usa para diagnosticar o câncer de próstata, né? E por último eu vou falar que o câncer de próstata, ele pode sim ser prevenido, tá? O câncer de próstata já tem associação com alguns fatores de risco, tá? Fala assim, é um câncer, poxa, foi um azar, foi um raio que caiu na minha cabeça, assim, a gente pensa muito nisso quando a gente tem uma doença. Não, mas na verdade tem hábitos de vida que se correlacionam, ou doenças, que se correlacionam ao aumento do câncer de próstata, tá? Então a gente sabe que pressão alta, que sedentarismo, a gente sabe que diabetes aumentam a chance de câncer de próstata. Algumas dessas coisas são prevenidas, tá? Algumas dessas coisas são prevenidas com alimentação regular ao longo da vida. Eu não falo alimentação regular quando a pessoa já tem a doença, desde cedo, né? Exercício físico fundamental, né? Porque previne doenças do coração, que já se correlacionam com câncer, o sedentarismo se correlaciona com câncer de próstata, tá bom? Mas também tem outros fatores genéticos que se correlacionam. E aí que vem o papel do urologista de individualizar esse tipo de tratamento. Porque eu vou falar assim, mas qual que é a melhor idade? É 40, 45, 50? Eu falo depende, né? Depende, depois da conversa com o paciente, qual que é a idade que a gente vai começar esse rastreamento. Essa palavra, rastreamento, guardem ela, é uma palavra fundamental. Por quê? O que é rastreamento? É fazer um exame sem a pessoa ter sintomas, tá? Para tentar achar uma doença que ainda está pequenininha e conseguir tratar ela a tempo, tá? Então, câncer de próstata, a gente usa às vezes o PSA como um exame de rastreamento. A pessoa está bem,
não tem nada, fala assim, ó, tô saudável, vou pro trabalho, jogo bola, mas ainda assim ela se beneficia de fazer esse exame a partir de uma certa idade, né? Aquela idade que a gente estava comentando. E essa idade varia um pouquinho com esses antecedentes familiares, né? Imagina que a pessoa tem o pai dela, o irmão, o tio, o avô, tudo que teve câncer de próstata com 40, 50 anos. Talvez seja melhor ela começar mais cedo, né? Os estudos mostram que tem benefício ela começar mais cedo. Ou imagine que ela tem uma família que teve câncer de mama, câncer de pâncreas, outros cânceres que não câncer de próstata. Fala, nossa, mas qual que é a relação? Às vezes tem componentes genéticos, por exemplo, aquele gene BRCA do câncer de mama. Lembra que a Angelina tirou as mamas justamente por esse gene presente que dá aumento de chance de câncer de mama? Também tem câncer de mama, de próstata, aliás, que tem esse gene presente, né? Então, se a gente identifica uma mulher na família com esse gene, talvez os filhos sejam candidatos a começar a investigação e os exames mais cedo, tá bom? Então, por isso que é importante você conversar com o seu urologista, né? Para ter essa orientação e essa individualização do tratamento. Nenhum tratamento é igual, tá? Não fazemos um rastreamento populacional, exame para todo mundo e o tratamento é exatamente igual. Não, a gente tem que saber exatamente quais são os fatores de risco do paciente, tá? Se o paciente tem algum outro sintoma, para individualizar essa investigação. Eu falei bastante sobre o câncer de próstata já, sobre o Novembro Azul. A partir das outras semanas a gente vai falar cada vez mais. Acompanhe os nossos vídeos, a gente vai fazer um material bem legal para novembro, em particular, porque a gente sabe, e eu sei, e eu sinto a necessidade de informar os pacientes, porque muitos pacientes às vezes buscam as informações em mídia que não médica, né? Isso tem alguns prejuízos, porque às vezes a gente não está falando com a melhor qualidade de informação, tá? Tem que se atentar a isso. Qual que é a qualidade de informação e a confiabilidade dessa fonte, né? Então, por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho para vocês. Às vezes, talvez não seja útil para você em particular, mas para um pai, para um tio, que já chegou à idade e falou, puxa, faz 10 anos que eu não vou em médico e se sente orgulhoso, talvez seja hora de repensar isso de não ir em médico a determinada idade, porque a gente flagra doenças antes delas derem problemas mais sérios, tá? E o câncer de próstata é um que se mostrou extremamente verdade isso, né? Que o rastreamento tem benefício, né? Claro, a gente tem números para isso, não é todo mundo que vai, poxa, todos os pacientes que a gente pede de PSA vão se beneficiar, a gente tem que explicar isso para o paciente, mas sim a gente conseguiu ver em grandes segmentos de décadas, milhares de pacientes, estudos muito bem feitos, muito bem realizados, que há benefício, tá bom? Então não deixe de falar com o seu médico sobre as suas dúvidas para que ele dê uma conduta direcionada. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, manda para mim. Eu quero fazer cada vez mais voltado para vocês, para os pacientes e para os familiares, tá bom? Justamente para informar e levar essa informação com qualidade. Espero que tenham gostado. Grande abraço, até o próximo vídeo.